Alô galera, essa aqui é a Arena Check-in, eu sou o Thiago Ramos e hoje a gente vai falar de Champions League. A Champions League que vai começar essa semana já é a fase aguda, né? Então, solta a vinheta e lembrando que é assim, galera, a gente está agora com o nosso apoiador que é palpitesesportivos.com. Então você pode ver aqui, tem o link aqui na nossa descrição. Se você quiser, usa isso aí para fazer sua bet e usar até aquelas dicas que a gente vai dar no vídeo. Então, solta a vinheta. Thiago Ramos. Arena Check-in. Bom, galera, a gente vai começar falando dos 4 jogos. A gente vai separar em 2 vídeos. Essa semana, primeiro vídeo, os 4 jogos iniciais das oitavas de finais. Na semana que vem, a gente vai fazer a análise especial dos outros 4 jogos, tá? Então, para a gente poder detalhar bem, falar bem de todos os jogos, conseguir ser conciso e ao mesmo tempo o vídeo não ficar eterno, né? Então, galera, vamos embora. Vamos começar então aqui falando do primeiro confronto, que é justamente Milan e Tottenham. Cara, o Milan vem numa fase muito ruim, tá? Por quê? Porque, cara, tomou 3 goleadas recentemente, Sassuolo, Lazio e Inter, tá? Bom, então tá num momento complicado. Teve uma vitória apertada agora, nessa semana, contra o Torino, nas vésperas do jogo, foi na sexta-feira, e tá com a expectativa alta da volta do Ibrahimovic e do Rafael Leão. São 2 jogadores que estão voltando, que podem dar um pouco mais de brilho a essa equipe. Porque de resto o time não está bem, o time não está desenvolto, o time não está conseguindo criar chances de gol, tem feito poucos gols e a defesa, que é um ponto forte, está tomando muitos gols, tá? E tem um confronto relativamente difícil, tá? Para mim, quem passaria nesse confronto contra o Tottenham seria o Tottenham. Por quê? O Tottenham é um time que, assim, não está tão bem ainda na Premier League, mas é um campeonato muito mais difícil, muito mais equilibrado e está tentando trazer ali algumas contratações. E você tem mais talento, né? Porque, por exemplo, o talento do Milan está em torno de Ibrahimovic, Rafael Leão, e, assim, tem Giroud no ataque. Óbvio, você tem um meio campo forte, com Tonali e outros jogadores, mas ainda falta a qualidade, aquele cara 10 para clarear o jogo, dar aquele passe de profundidade, conseguir criar uma oportunidade muito clara. Então, assim, eu acho que o time do Tottenham é favorito porque tem uma qualidade muito boa com Perisic, o Højbjerg, que é um cara que é o dinamarquês, que ele faz essa transição entre meio, a defesa e o ataque, muito bem, essa condução de bola. Então ele consegue abrir a bola pro Son, pro Perisic. E chegou o Pedro Porro, né? O Pedro Porro veio do Sport, a contratação mais cara da janela do Tottenham, e ele vem para ali para jogar na direita. Então ele pode ser tanto lateral direito quanto um meia ou um ponta direita. Ele vai fazer aquela faixa direita do campo. Então eu acho que essa chegada vai gerar dificuldade para o Milan. E eu acho que o Milan não passa de fase e o Tottenham segue, tá? Próximo jogo a gente pode falar que foi o azar da bolinha, né? Sorteio é complicado, mas também a gente pode falar que o Paris Saint-Germain não foi eficiente em se classificar como primeiro. Ele ficou atrás do Benfica no seu grupo e aí você fica sujeito a pegar algum time melhor. Ele acabou pegando o Bayern de Munique. Então esse confronto vai ser, para mim, o melhor confronto de todos dessa fase, né? Para mim, o Paris Saint-Germain e Bayern são times que poderiam estar numa semifinal e tudo, vai ser um confronto bem cedo, né? E isso é complicado. O Bayern tem um problema para mim, ele tem um elenco bem grande, bem extenso, tem bons jogadores, tem um time, mas hoje ele está num momento ruim da temporada. Ele teve 4 empates consecutivos, então ele tinha uma boa vantagem em relação a Dortmund e outros competidores, acabou perdendo essa vantagem e hoje está só com 2 pontos de vantagem. Cara,
trouxeram para mim o João Cancelo para fazer aquela faixa direita. Então você tem dois laterais que apoiam muito e tem muita qualidade ofensiva, o que ajuda muito você a abrir o time adversário. E isso vai gerar problema, tá, pro Paris Saint-Germain. Porém, hoje o time do Paris Saint-Germain é muito mais completo. Hoje ele não tem aquele desequilíbrio. Hoje eu vejo o time do Paris Saint-Germain de forma muito mais... Ele é um time que você pode ter mais expectativa. Ele tem um meio campo consistente. Ele tem um meio campo forte na marcação. Ele tem dois laterais que são Hakimi e Nuno Mendes, que tem força para chegar na frente, mas conseguem compor bem a defesa, conseguem fazer a linha ali com Thiago, com Sérgio Ramos e Marquinhos. Então você tem uma defesa forte, começando por Donnarumma, passando por Hakimi, Marquinhos, Sérgio Ramos e Nuno Mendes. E na cabeça de área, cara, você não pode nunca deixar de falar de Danilo Pereira, que é o cara que é o marcador, é o cão. Junto a ele, você ainda tem Vitinha e Verratti com Fabian Ruiz Pena. Eu gosto muito do Fabian Ruiz porque ele dá muita qualidade, ele tem muita facilidade de fazer a bola correr. Ele é um espanhol, jogou no Napoli, então eu acompanhava bastante, e ele tem essa facilidade de fazer a bola correr. E obviamente no ataque, cara, você vai ter Mbappé, Messi e Neymar. São três caras que qualquer bola vai decidir o jogo. A questão é como o Galtier vai montar esse time. Porque com os três, esse quarteto de meio campo que eu falei, você vai ter que tirar um deles. Talvez quem seja sacrificado seja o Fabian Ruiz. Por quê? Você tira o Fabian Ruiz, joga o Messi como o 1 do Zagallo. Lembra daquele 1 do Zagallo? Você pode colocar o Messi ali ou até o Neymar, abrindo um pouco o Messi pela direita. Em alguns momentos você pode jogar com 3 atacantes, centralizando ou o Neymar ou o Mbappé, tá? Que eu acho melhor você posicionar o Mbappé mais aberto. Enfim, e até mesmo o Messi pode ser esse centroavante, esse falso 9. Então, na verdade, assim, o que eu acho que falta para o time do Bayern para tá no mesmo nível do Paris Saint-Germain é o centroavante. Porque hoje o centroavante do Bayern é o Müller, que é um cara que já está mais velho, é um cara que já está há mais tempo no futebol, então eu não acho que ele seja aquele cara que vai incomodar. Ele não é um centroavante de origem, então eu acho que é um problema para o Bayern o centroavante. Enfim, mas perdeu o Lewandowski, complicou e não quis investir no centroavante. E aí acaba fazendo essa movimentação. Mas você tem Mané, Kimmich, Sané, cara, até os laterais que eu falei, Alphonso Davies, o João Cancelo, que vai te dar volume de jogo. Isso é muito importante. Então esse jogo é um jogo muito legal. Vamos lá agora. Bruges e Benfica. Cara, todo mundo tá falando, o Bruges. Realmente, o Bruges hoje começou o ano com 6 empates, 1 derrota e 1 vitória. Então, assim, ele tá em quarto na Liga Belga. Ele não tem chance de retornar no que vem na Champions, porque já tá praticamente a uma distância muito grande do líder, né, que é o Genk. Então, assim, cara, o que ele tem para fazer? Ele tem que tentar dificultar a vida do Benfica. E ele fez isso muito bem, porque o grupo dele tinha Atlético de Madrid e Leverkusen. Ele conseguiu 5 jogos sem levar gol. É um time muito conciso defensivamente. E o Mignolet foi o destaque em 3 jogos desses 6. Metade dos jogos ele foi muito bem, o Mignolet. Ele é um goleiro pouco confiável, mas aqui na Bélgica ele está conseguindo, se reencontrou e fez jogos impressionantes na Champions League. Inclusive no confronto fora de casa contra o Atlético de Madrid. Ele defendeu umas 4 ou 5 bolas muito difíceis, tá? E o Benfica é o time que encantou. É o time que realmente jogou muito bem, para mim encantou. Benfica e Napoli foram os 2 times que jogaram para frente, conseguiram desenvolver um futebol ofensivo. E você vai falar, mas em termos de nome, realmente não tem caras que são assim, destaque, como o Paris Saint-Germain, como o próprio o Bayern, ou até mesmo o Tottenham. Não tem. Você não tem o Kane, você não tem o Richarlison, mas você tem um time muito organizado, que perdeu uma peça importante, né? Que foi o Enzo.
O Enzo era o cara que fazia a ligação, era o cara que chegava com chute fora da área, mas ao mesmo tempo eu vejo ainda o time muito forte. Tem Rafa Silva, tem o Draxler, tem o João Mário. O João Mário, cara, é um cara que marca, ele tem a condição de substituir o Enzo Fernandes no mesmo nível, tá? E o Gonzalo Ramos, que inclusive ganhou a vaga do Cristiano Ronaldo na Copa. Ele é um cara que entrou bem, fez os gols, e eu acho que ele faz essa função bem do centroavante. Cara, pode ser até, assim, eu falei agora há pouco da ausência de um centroavante. Ele, no time de um Bayern de Munique, poderia ser uma peça fundamental, tá? Então aqui, pra mim, eu ainda acho que vai ser um jogo assim, o Benfica batendo, tentando furar a defesa e o Bruges segurando. Pelo menos no primeiro jogo. O objetivo do Bruges é tentar ir para Lisboa com um empate, ou até com achar um gol e conseguir uma vitória. O problema é que ofensivamente o time do Bruges é fraco. Por exemplo, nos últimos, como eu falei, nos últimos 8 jogos ele venceu um e fez apenas 9 gols. Ou seja, tem a média abaixo de um gol, um pouco acima de um gol por jogo. O que é muito pouco, tá? E a defesa não tem sido tão consistente. Agora, outro jogo que eu acho muito interessante. Por quê? São dois times que estão investindo na juventude. Borussia Dortmund e Chelsea. Cara, o Borussia está numa fase espetacular. Por quê? Ganhou todos os jogos do ano. Todos os jogos. Diminuiu a vantagem para 2 pontos no campeonato alemão. É um time jovem, mas tem algumas peças específicas, como o Julian Brandt, o Marco Reus, que dão a experiência e conseguem trazer um pouco elevar o nível do time. Eu gosto muito do time do ataque. Por quê? Principalmente a faixa esquerda. Você tem o ADM, que é um moleque novo, muito forte. Ele consegue e ele faz uma dupla com o Rafael Guerreiro ali, uma troca de posição. Ele às vezes entra pelo meio, às vezes o Rafael Guerreiro vem pelo meio. E isso eles conseguem municiar muito bem o Coco, que é aquele menino de 16 anos, 17 anos, que tem toda aquela coisa de ser gato, se não é gato, tudo isso por trás. Então, cara, é uma coisa bem interessante que a gente precisa ver. Eu acho que é um time que esse jogo pode ser um jogo, acabar sendo um jogo bem aberto, porque os times não são tão fortes defensivamente. E aí o Chelsea, cara, ele é o 9º colocado na Premier League, ele precisa investir na Champions League e ele trouxe jogadores. Ele trouxe jogadores e jogadores jovens. Tirando o Sterling, que tem 27 anos, todos os outros jogadores têm no máximo 24, tá? Então você tem ainda uma zaga mais velha, tem Koulibaly e Thiago Silva, mas eles trouxeram o Bachachil e o Fofana, que são 2 zagueiros que podem cumprir o papel, podem mudar uma função. Por exemplo, talvez para esse jogo contra o Dortmund especificamente, fosse interessante jogar com 3 zagueiros. Para quê? Para você colocar o Bachachil, o Koulibaly e o Thiago Silva. Um dos dois sobrando, você vai se proteger melhor desse time do Dortmund. E colocaria o Cucurella, que chegou para ser o lateral esquerdo, e você vai ter o Azpilicueta do outro lado. Eles perderam o Jorginho, que era uma peça de experiência, um cara que também muito forte ali, que dá um padrão de jogo muito bom, mas ao mesmo tempo trouxeram o Enzo Fernandes, que eu acho que foi uma evolução. Por quê? O Enzo hoje está numa fase muito melhor do que o Jorginho. Então, foi uma excelente contratação, elevou o nível do time, assim como a chegada do Mudryk. Mudryk, ele vem para ser o novo centroavante. Essa janela do Chelsea foi assim, absurdo. Eles gastaram muito dinheiro. 70 milhões de euros no Mudryk, 58 no Fernandes, 20 e poucos no Cucurella, Fofana com mais 15. Então, assim, gastaram 425 milhões. Cara, botaram dinheiro a rodo. Para quê? Para justamente dar consistência e tentar chegar longe na Champions League para poder, ano que vem, estar de novo na competição. Então, galera, essas foram as minhas análises. Eu acho que esse também é um jogo interessantíssimo. E aí você vai ter a sorte que, se eu fosse escolher, Borussia e Chelsea na quarta e Paris Saint-Germain e Bayern de Munique na terça. Então, galera, lembrando, temos aqui o nosso apoio de palpitesesportivos.com,
E, galera, pode fazer aquela fezinha aqui, ó. Lembrando que pode pegar algumas dicas, tá, galera? Deixa seu like, joga a bola visível no sininho e lembra, se tem esporte, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá.